Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta. Hoje eu trago uma nova dica para você que é apaixonado pelo universo das ervas, das especiarias, do herbalismo. Mas antes, queria te fazer um convite. Se você ainda não curtiu, não está seguindo meu canal no YouTube, curte lá, segue, que você sempre receberá as novidades dos vídeos. Também, se você não está seguindo o site, se você não se cadastrou lá, escoladeervas.com.br, se cadastra que você sempre receberá as novidades tanto em vídeos e também em textos, né? Textos novos que eu coloco no blog, tá? Tudo isso desse universo encantador dos temperos, das ervas, das especiarias, das flores, das punk, né? Das plantas alimentícias não convencionais. Então, tudo que eu conseguir compartilhar aí com você vai estar registrado nesses dois lugares. Se inscreve lá. Bom, o tema de hoje são as ervas, né? Quando a gente está falando de ervas, a gente está falando de partes mais moles da planta. Então, quais são as partes mais molinhas, né? As folhas, os ramos, né? Então, significa o quê? Que eu não vou falar de cravo, não vou falar de canela, de gengibre, vou falar apenas de plantas que a gente utiliza as folhas como um tempero, tá? Quais são os exemplos? A salsinha e a cebolinha. Coentro, né? Praticamente a trindade que mais se usa aqui no Brasil de ervas, né? Quando a gente fala de temperos gerais, o que a gente usa é sal, alho e cebola, né? Em qualquer lugar do Brasil, praticamente é só isso que se usa, né? Mas quando a gente tá falando mais de ervas relacionadas às folhas, as ervas mais conhecidas, mais utilizadas é o cheiro verde, né? Tem gente que acha que cheiro verde, as pessoas às vezes me perguntam o que é, né? Cheiro verde não é uma planta. Cheiro verde é vender o maço de salsinha e cebolinha junto, ou em alguns lugares, aqui em São Paulo é assim, tá? Em alguns lugares vende a cebolinha com coentro. Então, é um maço pronto das ervas, não existe uma planta chamada cheiro verde, tá? E os cheiros verdes são as ervas mais conhecidas e utilizadas aqui no Brasil. Então, cebolinha, salsinha e coentro. São temperos deliciosos, eu amo demais, principalmente a cebolinha, né? Falei já por aqui, na verdade, sobre o poder da cebolinha, né? Que ela é super expectorante, rica em vitamina C. Então, todas as plantas têm, todos os temperos têm a sua qualidade medicinal também. E aí, o que eu quero te mostrar? Na verdade, alternativas para você consumir outras ervas, né? Não é que você consumir todos os dias te faça mal, mas sempre variar é muito bom. Quando a gente dá uma variada, seja no nosso tempero ou no próprio alimento que vai em grande volume, a gente também absorve nutrientes diferentes, tá? Então, absorvendo nutrientes diferentes, variados, você também vai ser uma pessoa muito mais saudável, tá? Sempre que a gente também absorve, consome sabores diferentes, a gente também tá tendo propriedades diferentes. Cada sabor, aí ácido, amargo, azedo, doce, pungente, né? Todos esses adstringentes têm a sua propriedade por trás. Então, tanto que dentro da medicina tradicional chinesa, a gente fala que a gente tem que consumir os 5 sabores que eles consideram, né, em uma refeição, tá? Então, a palavra-chave para ter uma alimentação saudável é realmente variar, né? Não fique preso apenas num tipo de comida, mesmo sendo uma comida saudável, que você pode, de repente, ter um quadro de anemia, tá? Bom, falando das ervas e dos temperos de modo geral, as pessoas sempre me perguntam e às vezes vão nas aulas perguntando exatamente isso. Me diz aonde exatamente eu posso colocar esse tempero, tá? Primeiro,
eu posso te dizer onde geralmente combina, né? Ou onde ao longo da história foi utilizado. Por exemplo, a hortelã sempre foi muito consumida em alimentos que precisavam ser preservados, como por exemplo o quibe, né? O quibe cru leva a hortelã muito por conta de preservar o alimento, né? Que ele tem um poder de decomposição maior por estar cru. Então, a hortelã é colocada por ela ter a propriedade fungicida e bactericida, tá? E posso também te falar que isso é uma combinação de sabores deliciosa. Mas não existe uma regra geral, tá? Só consuma este tempero em tal comida. O gosto é muito pessoal. Você talvez goste de misturar louro com arroz, outra pessoa não goste de misturar louro com arroz, tá? Eu amo colocar louro no feijão, tem gente que acha que essa combinação, às vezes até gosta do louro, mas não acha que essa combinação não serve. Então, antes de eu entrar nessas plantas diferentes, nesses temperos diferentes que eu vou te apresentar para você fugir um pouco do tempero trivial, da erva trivial, salsinha, cebolinha e coentro, eu quero te falar isso, que eu vou te dar sugestões de como você usar, né? Coisas que eu gosto, coisas que geralmente as pessoas usam também, mas de repente você em casa faz um teste com uma combinação de sabores totalmente diferente e gosta, tá? Então, quando a gente tá falando de tempero, é importante a gente sempre testar. Testa em casa, testa novas receitas, anote sua receita, né? E o mais importante também para evitar um desperdício, faça em pequenas quantidades. Porque se não ficar tão gostoso, pelo menos você fez pouquinho e não vai ter o desperdício, tá? Agora você faz um panelão de uma comida X que não ficou tão interessante, é difícil você comer ela em vários dias, a sua família consumir ela em altas quantidades. Então, para evitar realmente esse desperdício, faça em menor quantidade. E lembre que na sua casa cada um tem um paladar, né? O nosso paladar, ele tem muito a ver com a nossa constituição. A Ayurveda e a medicina tradicional chinesa também fala isso há milhares de anos. Então, de repente, para você uma comida mais picante é gostosa, para outro familiar seu, não. De repente você prefere algo agridoce e o outro não. Tem muito a ver realmente com a constituição dessa pessoa. Não adianta a gente realmente forçar, a gente precisa aprender que cada um é um ser individual. Bom, eu trouxe aqui algumas ervas como sugestões para você utilizar no seu dia a dia. Não significa que de sabor e de aroma ela equivale a salsinha, cebolinha e coentro, tá? São sabores diferentes. Eu só tô mostrando outras plantas que você pode usar como ervas culinárias, tá? A primeira delas é a nossa melissa. Talvez você encontre ou você conheça ela com o nome de erva cidreira. Vejo muita gente, muitas e muitas matérias, não foi só uma, das pessoas ou escrevendo sobre a hortelã e colocando a foto da melissa, ou escrevendo da melissa e no fim do texto tem uma hortelã, tá? As pessoas confundem muito hortelã com melissa. O sabor, gente, é bem diferente. As hortelãs são ricas em mentol, elas têm um fundo mentolado. Melissa não tem fundo mentolado, ela tem um fundo limonado. Então, ela tem um gosto de limão, ela é meio cítrica, tá? Suas folhas têm citral, tá? Esse princípio ativo que faz ela ser uma fungicida e bactericida, e também fungicida, bactericida e antiviral, né? Mas também imprime esse sabor de limão. Outras plantas a gente chama também de erva cidreira,
A gente costuma chamar as plantas de ervas cidreiras aqui no Brasil aquelas que têm o fundo limonado e o sabor, a propriedade medicinal de ser calmante e digestiva, tá? Então tem aí pelo menos 4 plantas no Brasil que a gente conhece como erva cidreira e não é a mesma planta. E essa aqui não é uma hortelã, não tem o sabor de uma hortelã, mas no seu dia a dia você pode utilizá-la da mesma forma que você utilizaria uma hortelã. O que eu quero dizer com isso? Ela oferta um sabor refrescante, tá? Então, todas aquelas refeições, aqueles pratos que você precisa de algum frescor, você pode colocar, por exemplo, vai preparar um ensopado que vai leite de coco, que super combina com hortelã, com coentro. Você, ao invés disso, pode colocar a melissa, tá? A melissa picadinha, ela por ser uma folha mais molinha, ela deve ser colocada mais no final do cozimento. Ou seja, você desliga o fogo daquilo que você estiver preparando, pica a erva e joga nessa sua panela, tá? Se você ficar cozinhando ela, você vai perder totalmente o sabor. A única forma que você poderia fazer isso é de repente colocar em maior volume, que aí você perde o medicinal também, tá? Mas ela pode servir como um buquê garni. Um buquê garni, por exemplo, de um creme de ervilha, tá? Aí você faz um buquezão dela. O buquê nada mais é do que amarrar as ervas, né? Os ramos, seja fresco ou seco, geralmente é fresco, e jogar lá no seu líquido, né? Seja um ensopado ou seja uma sopa, um caldo, e deixar ele fervendo. E depois você resgata. Mas para ela ficar com bastante sabor, você precisa colocar uma quantidade maior, porque esse constante cozimento em altas temperaturas faz com que ela perca um pouco do seu sabor e do seu aroma, tá? Mas ela super combina então com pratos mais frescos, saladas, você pode fazer um molhinho de melissa, suco de melancia com melissa, suco de beterraba com melissa, fica delicioso. Doces também podem levar melissa, geleias, então o que você gostar de colocar um fundinho de limão, você pode colocar a sua melissa. Só indico que realmente não seja para algo que você cozinhe demais. Por exemplo, não vai dar certo se você tentar, vou fazer uma batata aromatizada com melissa. Muito provavelmente não vai ficar quase sabor nenhum, porque em altas temperaturas o aroma e o sabor vão embora, tá? E o tempo de cozimento. Bom, ela é uma folhinha molinha que precisa tomar mais cuidado. Outra planta que também é chamada de erva cidreira, também tem um fundo meio cítrico, que as pessoas amam, os alunos amam quando eu apresento esta plantinha. Ela é um pouco mais difícil de você encontrá-la, tá? A melissa, você encontra maços para vender no comércio. Você encontra a planta com facilidade para vender no comércio. Você pode cultivar ela da forma... Ela é rasteira, ela é bem tranquila, então ela se espalha bem. Até um pouquinho numa meia sombra ela vai bem. A outra, ela é um pouco mais difícil de você encontrar a planta. Não é raro, mas é um pouco mais difícil. O maço eu nunca vi para vender. Já vi para vender a erva seca, tá? Em casas de chás. Você talvez conheça ela como verbena, limonete, lúcia lima, cidró, Bom, a mais conhecida na verdade é a verbena, daquela marca de cosméticos que também vai essa plantinha para fazer perfumes. Ela também é utilizada, ela também tem o fundo de limão, tá? Por que eu trouxe essas duas? Porque se você quiser um cozimento maior, que você cozinhe por mais tempo em altas temperaturas a erva,
que tenha um fundo limonado, é preferível que você use essa, tá? A erva cidreira, também chamada de erva cidreira, né? A verbena, ou erva Luísa. Por quê? Porque essa é aquilo que eu falei, a folha é muito mole. Você percebe que quando você passa a mão nessa daqui, até pelo barulhinho, é um barulho mais seco. É uma planta mais úmida, tá? Essa é uma planta nativa do Mediterrâneo, essa daqui é nativa do México. Ela é um arbusto, então o ideal se você quiser cultivar ela em casa, que você cultive, pode ser num vaso, ela se desenvolve, mas se você quiser utilizá-la em maior quantidade, que eu tenho certeza que você vai querer, é melhor colocar num canteiro. Aqui em casa ela já tá um arbustão, ela fica bem grossa embaixo, tá? O caule. Bom, ou seja, ela é a sua opção se você quiser um cozimento maior. Além de tudo isso que eu falei da melissa, que você pode usá-la nesse sabor mais fresco, nessa combinação de pratos frescos, ela fica super interessante para você fazer um risoto. Ou seja, o risoto precisa do seu cozimento mais de 15, 20 minutos. Ele demora para ser cozido, né? Às vezes pode levar, dependendo do risoto, uns 40 minutos. Então, a melhor opção é você adicionar os raminhos ou ela picada, no caso a erva Luísa e não a melissa, tá? Por exemplo, um risoto de abóbora com erva Luísa é incrível, delicioso. Mas também a gente pode fazer molho de salada com ela bem picadinha, azeite aromatizado, sucos. Nossa, suco de melão com erva Luísa é incrível, tá? E você pode também usar para aromatizar algo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou fazer a receita vai leite. Aí eu aromatizo o leite com erva Luísa, porque é uma planta que é isso. Você pode ferver um pouquinho ela, que ela ainda disponibiliza sabor e aroma, tá? Essas duas plantas, você consegue fazer também brigadeiro. Existe o típico brigadeiro de capim-limão, né? Por que ele faz tanto sucesso? O capim-limão, ele também é considerado uma erva cidreira. Ele faz sucesso não só pelo sabor, porque supostamente você pode fazer, na verdade, brigadeiro de qualquer erva que você queira. O que acontece é que quando você faz, principalmente com esta daqui, com a melissa, o brigadeiro fica marrom. Por quê? É uma planta que ela tem a capacidade de oxidar muito rápido, tá? Então, o capim-limão, dentre as ervas, é o que menos oxida. Ou seja, o seu brigadeiro vai continuar verde, tá? Ele não vai ficar marronzinho. Essa daqui, a erva Luísa, também mantém um pouquinho da cor. Ela não oxida igual uma melissa, tá? Então, você pode fazer um extrato, nada mais é do que bater um pouquinho das folhas, né? Não vai bater o ramo, porque é madeirinha. Você percebe que é madeira nesse caso, e aqui é um ramo mais aromático, tá? Que é mais molinho, é mais rasteiro. Você bate com um pouquinho de água no liquidificador, você pega um extrato bem concentrado disso, vai virar um extrato, você coa, e um shotzinho de extrato de qualquer erva que você estiver usando, você coloca em uma lata de leite condensado, não precisa pôr daí o cacau, né? Um pouquinho de manteiga ou óleo de coco e faz o seu brigadeiro normal. Então, fica delicioso você fazer ou com capim-limão ou com erva Luísa o seu brigadeiro. E aí, se de repente quiser, pode colocar o cacau, mas vai ficar, o chocolate em pó vai sumir o sabor da erva, tá? Bom, a erva Luísa é muito especial por conta disso, por causa que ela tem esse fundo de limão e ela aguenta um pouco mais de temperatura. Tá? A minha sugestão para você realmente é preparar um risoto de abóbora com erva Luísa, ou é você
aromatizar algum prato, pode ser até aquela receita da sopa creme de ervilha, também fica deliciosa. Eu acho que sempre o sabor, a ervilha é doce, né? Sempre o sabor doce combina com um pouco mais de limonado, né? De limão. Então, use e abuse da melissa, da erva Luísa e da melissa, as duas são super antioxidantes, muito potentes. Outra planta, assim como as outras, na verdade, essas duas que eu mostrei, às vezes até você conhece como uma erva para chá, né? Porque a gente costuma colocar os temperinhos, as ervas, na verdade as ervas, né, nas caixinhas. Então, existe a caixinha do tempero, e essa caixinha do tempero tem, por exemplo, alecrim, tem louro, salsinha, cebolinha. Aí existe a caixinha das ervas que é para chá. E aí sim, tem a melissa, tem a camomila, tem esta planta que é chamada de malva, e a gente costuma não trocar as plantas e entender que na verdade essas caixinhas elas não existem. O que você usa como um tempero, você pode usar também como um chá, porque afinal, se você consumiu, significa que aquela planta é possível de consumo, tá? Ou seja, elimine as suas caixinhas, elimine a caixinha. Este tipo de tempero é só para doce, este tipo de tempero é só para salgado. E assim como elimine sua caixinha, isso é só chá, isso é só tempero, tá? Por exemplo, existe chá de salsinha, que é ótimo pra gente repor o ferro. Existe chá de louro, delicioso chá de louro, que é bom porque é uma planta que é carminativa, ou seja, impede a formação de gases, ela é digestiva. Então, se você tá com indigestão, consumir o chá, a infusão de louro, é excelente. E assim como o louro, na verdade, no outro espectro, a gente tem uma planta que é usada mais para chá, ou bochecha, ou gargarejo, que é a malva ou gerânio. O gerânio do seu óleo essencial, para quem usa óleo essencial, é desta plantinha incrível aqui. Ela tem um cheiro de rosas, apesar de ser folha, né? A folha dela é bem floral. Então, qual que é um consumo interessante dela? Primeiro seria o chá, né? Mas como um tempero, você pode usar também para aromatizar alguma coisa, principalmente para aromatização de doces. Ou seja, fazer aquele leite de coco aromatizado, um leite de amêndoas aromatizado, e daí usar esses leites para fazer a receita, né? Preparar um extrato com ela, que fica também delicioso. Um extrato é colocar no álcool, né? E deixar macerando e depois utilizar como se fosse um extrato de baunilha, só que um extrato de malva, tá? Ela, por ser mais durinha, é a mais durinha, não, é a mais peludinha de todas. É interessante quando você for usar, se você for usar fresco, picar bastante, para você não ficar mastigando, tá? Ou então você faz o típico buquezinho garni, deixa fervendo dentro do ensopado, dentro do que você for fazer e tira. Ferve e tira, tá? Porque realmente consumir a folha inteira, eu vou pôr a folha na salada. Essa dá pra pôr, a folha na salada, a melissa. Mas essa daqui não vai ficar tão interessante, só se ela estiver bem picada. E você pode bater ela no suco também, que fica bem gostoso. Você pode fazer ela junto com lentilha, que é delicioso. Então, ferve junto com a lentilha e depois pega, né? Tira de volta, ou seja, faz um buquê garni. Aí, algumas sugestões, porque lembre-se, abra o universo, não se limite a utilizar só da forma que eu falei para você. Ou seja, é uma planta bem relacionada a tudo que você quer um gosto de flores, né?
Então combina super bem com as sobremesas, com geleia. Fazer geleia de alguma de alguma fruta, por exemplo, geleia de morango aromatizada com malva ou gerânio, é incrível. Fica um saborzinho de fundo bem gostoso, tá? Então, tire as suas próprias conclusões testando em casa. Essa vocês geralmente vão encontrar ela para vender a planta. Dificilmente você vai encontrar o maço, a não ser, eu já encontrei, que você vai em casas, em lugares que a gente chama de herveiros, né? Os herveiros vendem, porque ela também é utilizada para banho, para escaldapés, né? E para próprio chá. Aí você encontra ela fresca. Agora, lugares que vende a erva para consumo só culinário, muito provavelmente você não vai encontrar essa planta. A minha sugestão também é cultivar em casa. Todas essas 3 plantas que eu apresentei aqui, elas são muito fáceis de cultivar. São plantas que a gente chama de rústicas. Elas vão se desenvolvendo muito bem, sozinhas praticamente, tá? Bom, essas são apenas 3 plantas, 3 ervas, dentro de um universo culinário incrível, enorme. Comece com elas, comece com a melissa, que é mais fácil, né, de você encontrar, mas sugiro que você cultive aí, tenha na sua casa as 3 plantinhas, erva luísa, melissa e malva, que você não vai se arrepender. Além de você utilizar na culinária, você vai poder utilizá-las na forma de chá, né? Então são super medicinais. Falei das ervas cidreiras, que elas são ótimas como calmante digestivas. A malva é uma planta muito usada para cólica, então ela faz passar as cólicas menstruais. Ela é ótima para gengivite, dores de garganta. Então gengivite pode fazer bochecho do chá, dor de garganta pode fazer gargarejo do chá, né? Ou seja, são puras potencialidades, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Eu quero muito saber se você já utilizou ou se você vai utilizar. E se depois de você utilizar, depois desse vídeo, eu quero saber o que você achou. Então comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião. E a gente se vê numa próxima. Um grande beijo!